Salve pessoal! Terceiro vídeo então, esse sobre a ética Nicômaco. E vamos direto então ao assunto. Eu gravei aqui estruturando mais ou menos a ordem do texto, tá ok? Então vamos lá. Atividades humanas. Primeira coisa que vocês têm que lembrar é que a discussão toda da ética Nicômaco, a exemplo da discussão que está acontecendo na política de Aristóteles, gira em torno da constituição da natureza humana e do sentido da natureza humana. Ou seja, basicamente a gente está discutindo qual é o sentido da existência humana e a gente está tentando direcionar mais especificamente como o sentido da existência humana permite a constituição das atividades, das ações humanas ao redor desse conceito original. Agora é a hora da gente juntar os slides anteriores e começar a tentar montar com um pouco mais de impacto todas as informações que a gente passou até aqui. Primeira coisa que o Aristóteles vai colocar para a gente é a possibilidade de investigações específicas sobre a natureza humana. E o primeiro passo dessa investigação é justamente tentar descobrir o que todo ser humano procura. Aqui não tem muitos aspectos dedutivos na questão. Ele coloca literalmente para nós que aquilo que todo ser humano procura é a felicidade de uma forma meio que invariável. E mais do que isso é aquilo que faz com que o ser humano, basicamente a felicidade é aquilo que faz com que o ser humano procure os benefícios de algo que traz certa qualidade ou certo vigor e certa benignidade em si. Então a felicidade ela seria procurada em si por si, ela não estaria acoplada tecnicamente a mais nada, tá? A gente vai ver que não é tão simples assim. Mas basicamente as investigações que ele faz sobre a natureza humana começam com uma constatação quase que empírica da coisa. Mas, na realidade não seria empírico, mas seria uma constatação da experiência. Ele entende que todo ser humano procura de alguma forma a felicidade. E ele não sabe dizer exatamente o que é essa felicidade e lança logo em seguida a pergunta desse a que está associada a felicidade, ou seja, ele quer saber mais especificamente como cada indivíduo vai procurar, vai perscrutar em si mesmo e nas coisas que o cercam à procura da felicidade. Tá? Então, quais são as primeiras conclusões que ele chega ali? Ele lança umas 3 ou 4 informações meio frouxas que ele vai desenvolver ali nos 3 primeiros livros. Né? Mas logo no começo, nas primeiras páginas, ele vai dizer para nós o seguinte: todo ser humano procura felicidade, e aí vai depender de cada um onde ele vai encontrar a felicidade. Tem uns que encontram a felicidade nas riquezas, na posse de objetos, no enriquecimento pessoal, outros que vão encontrar essa mesma felicidade no contexto específico dos prazeres, então as coisas que trazem prazer, as boas comidas, as boas companhias, as boas conversas, e outros ainda vão se voltar mais para a virtude e para a honra. Então algumas pessoas vão entender que ser honrado, que ser considerado uma pessoa de valor dentro de uma sociedade determinada, dentro de uma comunidade determinada, seria o ponto central da felicidade. Né? Passo que outros vão dizer que ser virtuoso é ser feliz. Então ele coloca ali 3 elementos, eu vou agregar aqui um quarto elemento. Na realidade, a virtude vem ligada aqui à honra no texto, mas ela pode ser colocada como um quarto elemento, até porque ele vai dar uma definição um pouco diferente de virtude para a gente. Né? Veja, com base nisso, ele vai pensar assim, mas a felicidade ela é procurada por características que lhe são intrínsecas. Né? A felicidade, tecnicamente, é um bem em si. E aí a pergunta sucessiva que ele vai fazer é: mas se a felicidade é um bem em si, então eu preciso primeiro me perguntar que bem é esse, o que significa esse bem? Né? E aí ele começa a se perguntar se esse bem, se a felicidade enquanto bem em si, ela digamos assim, o resultado de uma noção imaterial de bem, que eu coloquei aqui como bem em si, que é a linguagem que ele usa no texto, né? Ou se ela é, na realidade, resultado de bens particulares em sentido específico. O que ele quer dizer com isso? Aqui ele começa, na realidade, a anunciar um problema que já estava presente na política, que já apareceu na teoria das causas de ser e aqui ele reemerge. Né? Então, esse bem em si, na realidade, é resultado lá do pensamento do mentor dele, do Platão. Né? O bem em si seria uma qualidade essencial do bem que é absolutamente imaterial, mas que apareceria em todas as situações particulares em que eu falo que uma coisa foi boa. Tá? O bem em si, portanto, seria o bem em seu estado ideal. E o Aristóteles, vocês bem sabem, tem uma dificuldade muito grande em entender as coisas dessa forma. Ele vai dizer assim: olha, na realidade eu não vejo esse bem em si manifestado em nada, o que eu vejo são bens particulares. Situações em que a pessoa age, o bem emerge, alguém vai lá dizer que a pessoa foi boa ou não foi, que agiu bem ou que agiu mal, e aí a gente tem dentro desse contexto a possibilidade desse bem particular. Eu não consigo ver, diz ele para nós, esse bem em si, essa qualidade essencial do bem que vai permear todas as situações. E aí
entre um universo e outro, ele entende, no entanto, que uma pessoa para agir bem não vai agir de uma forma descompensada e sem pensar no que é o bem. A pessoa vai necessariamente ter que refletir sobre a natureza íntima das suas ações, né? E para refletir, ela necessariamente vai ter que revisitar alguns valores que bem podem estar colocados nesse bem em si e nessa realidade ideal. O que ele quer dizer com isso? Ele fala: eu não estou interessado em saber sobre o bem particular, uma coisa que é completamente descompensada e vai levar a supostos valores que são individuais. Então eu tenho uma noção de bem, você outra, isso não existe para ele, mas ao mesmo tempo eu não posso dizer que esse universal está dado para mim. Então eu preciso pensar numa realidade que seja atingível, num bem atingível, algo que todos nós concordemos que é bom e que todos nós façamos. Ou seja, ele está explorando a forma desse bem. E agora a gente volta lá para a discussão da teoria das causas de ser na forma. Veja, ele vai dizer o seguinte: nós temos então duas posições possíveis, uma reflexão abstrata sobre o bem, que vai basicamente envolver a nossa capacidade metafísica, a nossa capacidade de pensamento sobre as formas, a nossa capacidade de abstração, mas ao mesmo tempo ele vai falar sobre a possibilidade de uma tarefa concreta ligada ao bem. Então, basicamente, o que vai acontecer é que a nossa reflexão vai investir de determinado espírito a nossa realização de tarefas. E essa realização de tarefas vai ser, então, investida de um bem. Agora, eu quero que vocês lembrem bem disso. Eu falei tarefa concreta aqui. No texto, ele usa o termo expediente. E eu falei várias vezes para vocês que o bem estava, sobretudo, depositado sobre as ações de um indivíduo. E era ali que a questão ia ser polarizada. Então, pronto, está aqui, ó. A tarefa concreta determina o bem. Se eu, por exemplo, juntando tudo agora, saio à rua, vejo, sei lá, um animal ferido e vou lá ajudar, isso significa que eu agi bem. Só que isso não veio sem a munição, sem o calço de uma reflexão abstrata. Eu tenho que refletir abstratamente para entender se não é melhor deixar o animal perecer, se a melhor coisa é realmente ajudá-lo ou deixá-lo perecer. E eu posso pensar assim: vai depender da situação do animal, vai depender do animal, vai depender das circunstâncias. Mas naquele caso, é um animal que está ferido, é um animal inofensível, é um animal que pode pertencer a alguém, enfim, seja lá o que for, e essas reflexões me levam a construir uma versão do bem nessa tarefa concreta. Tá? Então aqui está a ligação que ele está procurando, e ele já conseguiu atingir uma conclusão central: a tarefa é boa ou ruim, e em cima dela eu vou ter uma ligação com algo abstrato que eu ainda não sei o que é. Eu mencionei isso aqui para vocês mais uma vez, dizendo: a ação carrega em si o bem, e é por isso que as relações políticas e éticas são ligadas às características expedientes do ser humano, ou seja, a capacidade dele agir. Elas escapam nesse ponto ao terreno da reflexão, motivo pelo qual existe esse afastamento aqui, tá? Veja, quando ele vai falar especificamente sobre esse problema, ele retorna então à noção de que o bem talvez seja atingido de uma forma expediente justamente quando eu direciono as minhas ações para a busca da felicidade. Só que ele não vai colocar qualquer felicidade como sendo o objetivo principal do ser humano e não vai colocar qualquer felicidade como sendo bem. Veja, aqui no fundo eu coloquei para vocês só os gestos, né, do corpo de uma divindade que representa tecnicamente esse contentamento, essa alegria, né? Então aqui eu tenho, na realidade, uma figura que não representa aquela felicidade explorada por Aristóteles, que é um outro modelo de felicidade, mas a presença dela para nós, essa é uma das três graças, né? E justamente a presença dela envolve a noção de contentamento. Eu posso procurar nas minhas ações a satisfação das festas, a satisfação que alegra o meu coração quando eu bebo, quando eu rio com meus amigos. Eu posso procurar, por exemplo, a felicidade que eu conquisto, que eu descubro, quando eu realizo os meus desejos. Nós insistimos bastante nesse termo. Isso vai ser chamado de contentamento. Tá? E tem uma divindade própria, uma das graças, que é uma deusa, que governa o contentamento. Agora, não é do contentamento que ele fala, porque o contentamento é uma coisa que se satisfaz, se sublima rapidamente e é só minha. Ele está falando sobre um outro tipo de felicidade, aquela chamada eudemonia, né? Então ele vai dizer basicamente para nós que a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que quando nós amamos a felicidade em si, nós estamos revelando características ou virtudes internas dela. Uma coisa que é amada, ela tem virtudes próprias.
Ah, o contentamento não tem virtudes? Tem, mas as virtudes que o contentamento traz não são virtudes imortais, perenes, contínuas, essenciais, como as da genuína felicidade. O contentamento pode ser encontrado quando eu busco o prazer, quando eu busco a riqueza, quando eu busco o reconhecimento dos outros ou a honra. Então, quando eu amo a felicidade, o que eu amo na realidade aparece no contentamento apenas como um pálido reflexo. A rigor, isso está tentando demonstrar que existe uma relação mais profunda e essa relação mais profunda está escondida. Tá? Aqui ele começa a discutir então o que significa essa ideia de buscar a suma felicidade. Se eu busco o amor pela felicidade em si, se eu tenho amor pela felicidade em si, busco a felicidade em si, então eu vou buscar aquilo que a gente chama de suma felicidade. Né? Essa suma felicidade, ela envolve um momento, ela envolve uma plenitude, um tempo, um momento, uma vida que é voltada, é dirigida apenas por essas alegrias derivadas desse encontro íntimo com a felicidade. Só que ele diz assim, olha, se eu levar em consideração esse primeiro projeto aqui, que é o do contentamento, a minha busca pela suma felicidade é uma grande de uma banalidade. Aliás, eu posso me perguntar mesmo se a felicidade, a busca da felicidade mais profunda não é banal. Porque se ela é só para me contentar, se ela é só para me satisfazer, tão logo se encerre isso, sublima-se essa satisfação e não há nada que se aproveite disso. Aliás, só aproveita para mim e para mais ninguém, e mesmo para mim é muito precário. Então essa busca, essa preocupação, a própria suma felicidade seria banal. Agora, se eu levar em consideração que ela pode ser um objetivo mais elevado, eu tenho que ler nas qualidades essenciais dela virtudes que se consolidam e que se tornam perenes em mim. Um proveito que não é só meu, aliás, mas que vai ser para todos. Sim? E aí nós retornamos ao problema central da função do ser humano. Se a nossa função central é buscar a felicidade, e se é através dela que as realizações mais profundas se consolidam, então é necessário entender que essa busca não é banal. Ela não pode ser banal. Ela será banal sempre que nós buscarmos elementos fugazes ou elementos que submetam a nossa própria função a algo que não lhe pertence, que não lhe diz respeito. Mas se a nossa finalidade maior for buscar a felicidade como um objetivo mais elevado, então isso significa que existem de fato virtudes interiores a ela, e essas virtudes estão intimamente ligadas a uma proliferação e a um fortalecimento de nossas funções. E é aí que ele começa a falar então sobre essa identidade interna da felicidade. E ele vai dizer para nós assim: será que a felicidade advém especificamente dessa boa fortuna que me traz os contentamentos da vida? Ou será que ela é genuinamente uma virtude? E vem, portanto, de tantas outras virtudes. Será que ela tem virtudes interiores, perdão, melhor dizendo, e vem de outras virtudes, ou é boa fortuna? Ah, eu tenho a boa fortuna de ter recursos, eu tenho a boa fortuna de ter acesso aos prazeres do mundo, eu tenho a boa fortuna das boas companhias? Ou será que existe uma virtude interior e essa virtude é alimentada pelas minhas próprias e alimenta as minhas próprias virtudes? Será que eu sou feliz porque eu sou capaz de fazer mais coisas, ou será que eu sou feliz porque eu tenho acesso a mais coisas prazerosas, mais riquezas ou a mais respeito? Será que eu sou mais feliz porque eu sou uma pessoa melhor, ou porque eu comando mais respeito e consigo agregar mais elementos ou mais coisas para mim? Certo? É isso que ele está colocando aqui como uma pergunta fundamental. E ele vai colocar para nós o seguinte, que existe um ponto central nessa busca de prazer, riqueza, etc, 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 que não exige, para contentamento puro, um esforço ativo do ser humano no sentido de melhoria. O que significaria, portanto, que ele contrariaria o ponto de vista da virtude. No entanto, mesmo que a gente não se preste necessariamente, por exemplo, para buscar as boas comidas, as grandes riquezas e o reconhecimento dos outros, que a gente não se preste a um trabalho mais virtuoso, mas sim às regras das próprias coisas que buscamos, nós também temos que levar em consideração que a ausência dessa prática para a felicidade estabelece uma ligação íntima dessa boa fortuna com elementos que são secundários na nossa alma. Por exemplo, as paixões. Nesse caso, essas coisas já vêm meio prontas e estão mais ligadas à nossa natureza animal. As coisas que estão ligadas à nossa natureza mais elevada, à virtude, elas estão estabelecidas como elementos que exigem o nosso esforço. A virtude nunca vem, ela nunca é consolidada senão através de uma prática repetida, de um esforço continuado.
Então, para que eu seja feliz nesse sentido, eu preciso ter uma prática bastante consistente. E aí a felicidade começa a aparecer como uma espécie de virtude na alma. Nesse sentido, as forças vegetativas e reflexivas que nós comentamos lá na política vão começar a afetar a busca da verdade. Vocês já devem ver isso. Se eu quero a riqueza, se eu quero o prazer, se eu quero o respeito dos outros, eu estou agindo pelos meus desejos, estou agindo pela minha comodidade física ou pela minha possibilidade de acomodação física futura. Pensar, eu vou ser rico, não vou mais trabalhar. Ou vou buscar os prazeres da vida, quero mais é tomar meus vinhos, comer minhas boas comidas e é isso. Ou vou buscar o reconhecimento dos outros, tenho medo quando eles olham para mim e não me querem bem, certo? São três aspectos que deflagram forças vegetativas. Isso é uma prática muito mais próxima da prática dos animais do que da dos seres humanos. O animal procura comida pelo seu cheiro. O animal tem medo da agressão. O animal procura, de alguma maneira, agregar para si. Lógico que eu não vou falar aqui em riqueza, tá? Mas o animal procura assambarcar alimento, assambarcar forças para si. Pensa, por exemplo, num animal brigando por um prato de comida, né? Essas três forças, elas são basicamente animais. Se a gente parar para pensar na realidade reflexiva, ela vai falar especificamente sobre as nossas virtudes, sobre a nossa capacidade de elevação. E mais do que isso, essa capacidade de elevação significa, portanto, afastar-se dessas paixões e buscar algo mais. Tá, mas o que é que nós devemos fazer? Nós devemos lembrar, em primeiro lugar, que se nós vivemos em comunidade, estamos cultivando as virtudes uns nos outros, é esse ponto aqui, o reflexivo, que impera mais. Tá? Disso nós derivamos duas possibilidades de virtude que são ambas ligadas aos traços reflexivos. Uma é a das virtudes intelectuais. Essas dizem respeito a como nós desenvolvemos as nossas habilidades, que nós chamaríamos hoje de profissionais, como nós refinamos intelectualmente o nosso acesso ao mundo, como nós conseguimos manipular o mundo melhor, produzir mais cultura. Então, como um médico pode ser um médico melhor, um jurista pode ser um jurista melhor, um pintor pode ser um pintor melhor, né? Do outro lado, vocês têm as chamadas virtudes morais. Essas são um pouquinho mais complicadas, porque enquanto uma virtude intelectual não exige de você uma alta reflexão a respeito do significado íntimo do bem, as virtudes morais exigem sim. Enquanto a virtude intelectual faz você travar relação com a técnica, a virtude moral faz você travar relação direta com outra pessoa. Então aqui, nesse eixo, as coisas começam a se complicar mais ainda e a mostrar reflexos daquilo que a capacidade reflexiva do ser humano implica. Uma característica, um atributo dialógico. Nesse sentido, quando nós falamos especificamente sobre a constituição da alma, nós temos que entender que existem então três dimensões possíveis: a das paixões, que nós já ligamos antes às qualidades animais, a das faculdades, que dizem respeito às nossas escolhas racionais e que estão intimamente ligadas às nossas produções científicas, e a das disposições de caráter. As virtudes, do jeito que estão colocadas, e o bem estão alojados dentro daquilo que chamamos de disposições de caráter. Tá? Não é a escolha que vai determinar o bem e o mal, por incrível que pareça nesse sentido, é antes a disposição do caráter, porque eu sou bom ou ruim na cabeça do Aristóteles, como resultado das minhas ações, como já vamos ver, mas a disposição do caráter da ação afeta a disposição do meu caráter, e não é tanto, portanto, uma questão de faculdade, que é governada sobretudo pela razão. As paixões, então, a gente nem fala. As paixões, elas são um pedaço da alma que está mais ligado ao animal do que ao ser humano. Ali, de jeito nenhum, felicidade, bem, virtude pertencerem. Faculdades até poderia ser, mas eu não escolho. Mas como assim não escolho, Rafael? Porque as virtudes, o bem e a felicidade, elas têm naturezas verdadeiras íntimas. Então eu não estou selecionando o que eu vou fazer. Não é como escolher um caminho para a esquerda ou para a direita. Uma vez descoberto que é melhor, eu já não tenho mais escolha. Lembrem dessa discussão que nós travamos. Isso significa que nós estamos tratando de disposições de caráter. É quando eu reconheço o bem das coisas que eu me dirijo para elas com boas intenções. E aí eu absorvo essa mesma qualidade e ela acaba se acoplando a mim. Tá? Então, basicamente, as virtudes só podem ser alojadas como grandes disposições de caráter. Isso significa, por conseguinte, que quando nós estamos falando sobre a organização do bem, nós também estamos pensando num choque para o alinhamento das ações humanas.
Por um lado, existem ações que são induzidas por condições externas, tá? Então, por exemplo, se eu me cubro, né, se eu me cubro é porque eu sinto frio. Então, isso é um motor externo, né? Se eu busco alimento é porque tenho fome. Na realidade, esse é motor interno, mas se eu, por exemplo, procuro acender uma luz na escuridão da noite, é porque a escuridão da noite afeta a minha visão e eu tenho que procurar algo para iluminar o meu caminho. Isso é um motor externo. A escuridão aqui é um motor externo, certo? No caso, existem motores internos da ação, que surgem da minha reflexão e dos meus anseios. Esses motores internos são aqueles que mais vão impactar sobre a reflexão das virtudes. Isso porque o motor interno vai efetivamente criar um levante, um acionamento da ação virtuosa. Agora, é lógico que os dois estão conjugados. Pensa, por exemplo, se tem uma pessoa se afogando, eu vou lá e me arrisco para ajudar essa pessoa. Há um motor externo que é o evento, mas tem um motor interno que é a minha reflexão sobre o bem. Me diz, você não pode deixar essa pessoa para trás. O que mais pesa é o motor interno. Ok? Isso tem que ser sempre levado em consideração. Assim, o que nós temos então como uma aplicação direta sobre as virtudes dessas estruturas e estratégias? Viver pelo prazer, pela riqueza e pela honra não valem nada. Mas por quê? Porque todas elas estabelecem as minhas ações por motores externos, meus desejos por outras coisas. Isso significa, então, que eu agencio minha felicidade, consciência em minhas ações a outras coisas, tornando-me escravo delas e limitando-me a elas. Tá? Agora, existe um motor interno, e esse motor interno aparece com duas possibilidades. A primeira dessas possibilidades é a construção reflexiva que me faz entender o bem numa determinada situação. E o segundo elemento, segunda possibilidade que vai sendo construída em cima dessa é o atingimento da sabedoria. Quanto mais eu refletir, mais saberei. Quanto mais souber, melhor agirei. Certo? E assim eu aplico esses elementos sobre as virtudes, e a aplicação desses elementos sobre as virtudes constitui ali tudo aquilo que eu posso buscar como desfrute da minha realidade. Por isso que Aristóteles vai dizer, o homem mais sábio é aquele que melhor desfruta da realidade que o cerca. Tá? O Aristóteles ainda vai colocar para nós que existe uma sabedoria, só deixa eu voltar um pouquinho aqui, deixa eu só retornar no anterior. Existe uma sabedoria que é considerada elevada, que é considerada mais elevada e mais virtuosa, e que diz respeito a essa dimensão reflexiva, alta reflexiva, e essa é justamente aquela característica ou qualidade reflexiva que vai instituir para a gente, vai colocar para a gente as ciências mais elevadas, e existe uma reflexão de caráter material. Essa reflexão de caráter material é aquela que vai impactar nos aspectos práticos da felicidade, nos aspectos práticos do bem. Tá? Agora, se nós levarmos em consideração como isso pode ser elaborado, nós vamos começar a perceber que existem domínios inteiros do conhecimento que são criados em virtude disso. Um desses domínios se encontra especificamente naquelas ciências de caráter metafísico e reflexivo, as mais elevadas, que dizem respeito às esferas lógicas, por exemplo. Outro vai dizer especificamente respeito às ciências intermediárias, são ciências de caráter produtivo e que aplicam princípios metafísicos ao ambiente que vai ser explorado por meio desses princípios. Então, a agricultura, por exemplo, a arquitetura, né, para nós hoje seria engenharia. E nós ainda temos ciências de caráter apetitivo e de caráter criativo, que são ciências que na realidade nós chamaríamos hoje de artes, né? Então, são aquelas que investem em um determinado objeto de forma e que suscitam dessa maneira a sensibilidade humana, a catarse e potenciais reflexões futuras. Tudo isso serve para um contexto específico. O motor interno da ação faz com que saltemos para a construção das virtudes, e nisso nós temos um envolvimento com o outro. Por isso, esse envolvimento com o outro exige uma felicidade que é, antes de tudo, coletiva, e além da coletividade dessa felicidade, também insinua para nós um processo que determina o resultado dessa felicidade como sendo apenas o estabelecimento dos nossos propósitos dentro de uma cidade. É necessário lembrar que faz parte da nossa natureza, do nosso elemento interno, existir para a comunidade. Certo? As virtudes, nesse sentido, elas vão ser conquistadas sempre por conta porque elas estão cercadas por vícios,
que não são paixões, mas estão ligados a paixões, né? Nos livros subsequentes lá, o Aristóteles, como a gente comentou, vai fazer toda uma série de elaborações explicando, por exemplo, o que é coragem, o que é liberalidade, temperança, conscienciosidade, assim por diante, né? E cada uma dessas virtudes leva à compreensão de que nós não podemos ficar nem tanto no excesso das práticas, como nem tanto na falta das práticas. Porque tanto num ponto quanto no outro, são as paixões que passam a nos governar, ou são excessos e faltas que passam a destruir a relação virtuosa que poderia existir. De modo que nós temos que encontrar uma justa medida, cultivada constantemente, não esqueçam disso, pelo hábito. Tá? E essa construção habitual vai fazer com que mais e mais um indivíduo se torne virtuoso. Agora, dentro do contexto específico que nós temos aqui, tem uma virtude que nos interessa em especial e que foi a que eu mais comentei, né, que é a justiça. A justiça ela tem algumas características interessantes, porque para que a gente encontre a justa medida do justo, é preciso trafegar por uma série de alternativas de justiça. Por exemplo, a justiça particular, que diz respeito a casos específicos e que diz respeito a situações materializadas entre indivíduos e que por isso pode ser afetada por uma descontinuidade que é perniciosa no sentido reflexivo. Então, por exemplo, eu digo, olha, numa situação determinada é necessário que eu pague ao indivíduo o dobro do valor da coisa que eu peguei dele, do pacote de balas que eu peguei dele que eu não paguei. Tá? Isso não precisa ser necessariamente universalmente aplicável, pode ser que naquela situação seja útil. Isso pode, portanto, iludir minha reflexão. Agora, eu tenho o outro lado da moeda, que é uma justiça de caráter universal. Essa vai estabelecer princípios que valem para todos, só que é super difícil de alcançar porque diz respeito à reflexão mais elevada. Justiça também vai operar dentro desse campo com características distributivas ligadas àquela noção liberal de distribuição das posses, de retenção das posses. Né? Então a justiça distributiva ela vai, por meio do mérito e por meio da ligação ontológica, dar a cada um o que é seu. E aí existe uma justiça corretiva, que eu também chamei de comutativa. Né? Essa justiça corretiva ela é justamente a justiça que exige de mim pagar o pacote de balas que eu comprei, por exemplo. Né? A justiça distributiva diz que eu tenho direito aos frutos do meu trabalho, por exemplo. Tá? Então são bem distintas. A corretiva pode ter duas saídas, digamos assim. Ela pode ser corretiva voluntária, eu vou lá e pago o pacotinho de bala que eu comprei, ou pode ser involuntária, né? Pode ser que eu tenha que ser obrigado. Mas o involuntário seria, por exemplo, se eu peguei o pacote de bala sem contar para ninguém, levei embora, ou seja, furtei as balas. Aí eu corrigi, aspas, tomando algo para mim involuntariamente, sem a anuência da pessoa que retinha consigo. Né? E aí essa involuntariedade começa a verter todo o processo que nós estávamos construindo para o terreno das injustiças. Né? Tem dois jeitos de eu promover injustiça nesse sentido de involuntariedade. Uma delas é a injustiça de caráter clandestino, furtei o pacote de bala sem que ninguém visse. A outra é de caráter violento, ataquei a pessoa para tomar algo dela, ou machuquei a pessoa ou tentei matar a pessoa, tá? Ou matei a pessoa. Isso é injustiça de caráter violento. Certo? Então aqui vocês têm um panorama geral do que significa essa virtude. Então assim, eu fiz esse mapinha para vocês e eu espero que ele tenha ajudado. Tá? A última ressalva que eu faço é uma ressalva de caráter alegórico. Né? Eu quero que vocês vejam a figura de Diké aqui no fundo e notem que ela não está vendada. Tá? A venda é uma invenção da primeira metade do século XVI, notadamente nos Países Baixos, quando o estatuário de porcelana colorido começou a ser feito para ser colocado nas praças, para ser colocado em ambientes públicos, e aí a venda começou a ser colocada como uma espécie de mensagem de que a justiça não teria olhares especiais para ninguém. Mas isso é uma invenção da modernidade, porque no classicismo a fisionomia da justiça era limpa mesmo, e enfim, né, isso é só para constar o porquê da imagem aqui no fundo. Essa seria mais ou menos a ideia que nós teríamos então para o mapa da ética nicômaco. Espero que tenha ajudado, tenha ficado claro, e por favor me procurem caso vocês tenham mais dúvidas, tá bom? Eu vou voltar ainda com mais dois vídeos, um mais curtinho sobre a transição para o pensamento medieval e um outro um pouquinho mais longo sobre a patrística, beleza? É isso aí, pessoal, agradeço a atenção de todos e qualquer coisa falem comigo. Aquele abraço.